Para a nossa meditação nessa noite, eu sempre gosto, para efeito didático, dar um título para a nossa mensagem. Quando nós damos um título para a nossa mensagem, para efeito didático fica mais fácil para mim discorrer o assunto e também para que os irmãos possam entender a progressão didaticamente do sermão. E eu gostaria que nós pensássemos sobre o chamado de Deus para as nossas vidas é a obediência. Vou repetir. O chamado da obediência. Então eu e você, nós fomos chamados para obedecer. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo de número 3. Gênesis, capítulo 12, dos versos 1, do verso 1 até o verso de número 3. E diz a palavra: ora, disse o Senhor a Abrão. Observa o texto que não é Abraão, ainda é Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeira parte do versículo 4. Partiu, pois, Abrão. Abra, por favor, um outro texto bíblico. No livro de Hebreus, lá no finalzinho da palavra. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, lá no finalzinho. Versículo de número 8. E a interpretação que o escritor do livro de Hebreus dá para a passagem que nós acabamos de ler lá no livro do Gênesis, ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, o que está escrito na sua Bíblia aí, meu querido? Obedeceu. Vou repetir para os queridos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber onde ia. Deus, obrigado por esta palavra. Paizinho, ministra ao meu coração, Pai, por favor, a obediência, esse chamado que o Senhor tem para nós como igreja, para nós. Tira essa letra, Deus, da palavra e imprima nos nossos corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, não permita, Deus, que saiamos daqui sem entendermos o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Por favor, Espírito Santo, nós cantamos a respeito do Senhor. E pedimos que o Senhor, o Espírito Santo, que é este Consolador, é esse que convence o homem do pecado e da justiça, possa aplicar ao nosso coração essa palavra tão rica, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês já receberam do Detran uma fotografiazinha do seu carro, aquelas fotografiazinhas que ninguém pediu. Você não pediu, você não pagou para você receber, e você bondosamente recebe uma fotozinha do seu carro em um determinado local, e diz o seguinte: você está recebendo um presente.
que é esse presente? Esse presente é exatamente um presente da desobediência. Você não obedeceu um sinal de trânsito, você não obedeceu a regra que foi estabelecida para aquele local e você simplesmente não obedeceu. Alguns ainda brincam assim: o senhor não viu a placa? Não, seu guarda, a placa eu não vi, foi o senhor. Quando nós olhamos para Abraão, eu fico a perguntar o seguinte, queridos, é mais de cinco meses de viagem. Mais de 5 meses de viagem e era a pé. Deus disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela. Ele não perguntou qual é o CEP para onde eu vou. Ele não perguntou se a cidade para onde ia, se tinha local para ele colocar os seus animais. Ele não perguntou absolutamente nada do Senhor. Ele simplesmente partiu. E o livro de Hebreus ainda, queridos, interpretando o texto de Gênesis capítulo 2, diz que Abraão, por fé, ele obedeceu. Qual é o chamado? Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, meu amado? Minha querida irmã, você que está assistindo pelos meios de comunicação, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Você quer ver um pai alegre, você quer ver uma mãe alegre, você quer ver um avô alegre, é quando você vê que os seus netos são extremamente obedientes. Agora imagine se nós, como seres humanos, sentimos alegria quando vimos os nossos filhos, quando vimos os filhos dos nossos filhos obedientes. Agora imagine o Deus dos deuses, olhando para essa terra, olhando para o Guabirotuba, e Ele dizer assim: ali no Guabirotuba tem homens e mulheres que são obedientes. Eu não estou dizendo que é fácil. Quantas vezes o reverendo Hilário fala de uma vara, né? De uma varinha lá, ele cita até o nome da varinha, né? Da árvore, que ele não gostava muito dessa varinha, né? A minha era uma goiabeira. Queridos, eu já tomei algumas da minha avó, mas algumas. Todas as correções da minha avó, nenhuma delas foram injustas. Todas as correções que eu recebi, nenhuma delas foram injustas. O que minha avó queria comigo? Quero contar para vocês um testemunho. Estava sentado, minha avó era costureira, eu estava sentado frente a uma porta. Minha avó simplesmente olhou para mim e falou assim: Eliezer, filho, sai daí, senta aqui pertinho de mim. E minha avó costurando. Eu simplesmente fiz como Abraão, queridos. Eu parti, eu saí, sentei. Quando eu terminei de sentar perto, eu lembro como se fosse hoje, queridos. Um Jeep, não é a Jeep agora não, entendeu? Aquele Jeep que nós conhecemos, que o para-choque dele é ferro puro, ele bateu exatamente. O rapaz perdeu o controle do Jeep, bateu exatamente onde eu estava. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, amados? Qual é o chamado que Deus tem? Quando você olha para a vida de Abraão, queridos, ele partiu. Ele simplesmente obedeceu. Então o chamado para as nossas vidas é de obediência. Nós devemos obedecer ao nosso Deus. Nós devemos obedecer ao nosso Deus.
Quando nós lemos o Salmo de número 19, eu disse para os irmãos, e a palavra está dizendo para nós, que o que nós lemos foi que a lei do Senhor é perfeita. Então, se a lei do Senhor é perfeita, por que não obedecer? Se a lei do Senhor é perfeita, por que não obedecer? Por que sermos filhos tão rebeldes? Por quê? Os preceitos do Senhor são retos. Por que não obedecer? Por que não obedecer? O mandamento do Senhor é límpido. Se o mandamento dele é limpo, por que não obedecer? Os juízos do Senhor são verdadeiros. Por que não obedecer, queridos? Os apóstolos foram confrontados pelos religiosos da época. E eles dizem o seguinte: importa nos obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o chamado da nossa vida? Qual é o chamado da sua vida? Independente da sua idade, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Para a minha vida? Queridos, eu gostaria mesmo que você saísse daqui do templo dizendo o seguinte: o meu chamado é de obediência. Eu vou obedecer. O mesmo salmista, ele vai comparar a lei, os preceitos, os mandamentos, os juízos do Senhor, ele vai comparar ao ouro. E ele vai dizer assim: é mais desejável do que o ouro, do que o fino ouro. Ele compara ao doce, ao mel. Queridos, tem coisa mais doce do que o mel? Eu penso que não. E naquela época era ainda terapêutico e ainda o é, né? Na certa, com algumas medidas, né? E ele compara a lei, os preceitos, os mandamentos, os juízos de Deus, mais doce do que o mel. O meu chamado é de obediência. Lucas capítulo 11, versículo de número 28, ele vai dizer assim: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e as guardam. Vou repetir para os queridos. Lucas 11, 28, ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados. Queridos, essa palavra, a tradução dessa palavra seria mais ou menos assim: a pessoa felicíssima. Não tem tradução para ser bem-aventurado. A tradução mais próxima seria felicíssimo. Então, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Romanos 10, 17, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nosso chamado, queridos, é de obediência. Queridos, quando nós olhamos João 14, 23, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos com ele, e faremos com ele morada. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Qual é o chamado? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, o escritor, o Samuel, o profeta, o sacerdote, ele vai dizer assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer. Pasmem, queridos, pasmem, o livro de Deuteronômio, nós temos um capítulo só, o capítulo 6 de Deuteronômio, é um capítulo completo, de ponta a ponta, e o tema é obedecer.
Quais as lições que ficam desse texto? Se o meu chamado, se o seu chamado, meu querido, minha querida, se o meu chamado, o seu chamado, não é para sacrificar, mas a obedecer, o que nós podemos aprender nisso? Abraão questionou para onde ele ia. Sabe, quando nós saímos da nossa cidade, lá numa cidadezinha do interior, chamado Boa Esperança, e fomos para Contagem, queridos, eu sabia o CEP da rua, eu sabia aonde eu ia morar. Abraão não. Abraão não. Ele não perguntou, ele não questionou o Senhor. Alguns dizem que é mais de 500 quilômetros, queridos, da onde ele estava, para onde que eles tinham que ir, para Canaã. E o texto diz que simplesmente ele partiu. Arrumou a sua mochila, chamou a sua esposa, chamou o seu sobrinho, e tudo aquilo que ele tinha, e ele partiu. Primeira lição que eu quero tirar conosco, queridos. Por que o meu chamado, por que o seu chamado, por que o nosso chamado é de obediência? Primeiro, porque a obediência nos leva a permanecer alinhados à vontade do Senhor. Eu vou repetir para os queridos. Tudo bem que está gravado, depois vocês vão receber. Mas eu vou repetir para os queridos. Por que o meu chamado é de obediência? Por que o nosso chamado como igreja presbiteriana no Guabirotuba é o chamado de obediência? Porque a obediência nos ajuda a permanecer alinhados com a vontade de Deus. Se eu li no Salmo 19 dizendo que ela é perfeita, ela é mais reta, ela é limpa, elas são verdadeiras, então o que Deus quer? Que eu alinhe. Alinhar, queridos, a mesma direção, a vontade de Deus é o que eu quero viver, não mais a minha vontade. Então quando eu obedeço, eu simplesmente digo o seguinte: Senhor, eu quero viver, é a tua vontade, não a minha mais. Eu fico pensando, o que Abraão viu quando ele e Ló estava olhando, estava dando briga entre os pastores? Eu fico pensando o que passava pela cabeça de Abraão. A passagem é mais ou menos a seguinte, queridos, parafraseando o texto. Ele chegou para Ló e falou assim: olha para lá, olha para cá, olhou para lá, aonde você vai? Porque aonde você for eu vou totalmente diferente. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for aqui, eu vou para outro lugar. Por que Abraão fez isso e não escolheu as campinas, como Ló fez? Sabe por quê? Porque ele alinhou a vontade dele, a vontade do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, o livro de Hebreus interpreta essa passagem. Ele interpreta essa passagem, dizendo que ele simplesmente obedeceu, sem saber para onde ele ia. E o texto, se você tiver o prazer, de continuar lendo o capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai ver que ele, para todos os lugares que ele ia, ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Sabe, meu amado, o meu chamado, o seu chamado, queridos, é de obediência, é de obedecer, é de ser um filho e uma filha obediente. Obediente. Você quer agradar ao seu Deus, ao seu
Pai. Ah, queridos, quando nós olhamos para o povo no cativeiro do Egito, queridos, quando nós olhamos para aquele período de mais de 400 anos, Moisés viveu 120 anos, meu amado. 40 anos sendo treinado para ser faraó. 40 anos para desconstruir no deserto quem ele era. E depois ele passou 40 anos guiando o povo pelo deserto, até as campinas de Moabe. Moisés simplesmente obedeceu. Qual é o sucesso da vida de Josué? Qual o sucesso de Esther? Qual é o sucesso desses homens que nós tanto falamos nas Escrituras, meu amado? O segredo desses homens, porque eles obedeceram, eles alinharam a vontade deles com a vontade de Deus. Sabe, meu amado, quando eu falo isso, eu falo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que isto? Eu alinhei a minha vontade, a vontade do meu Deus. Então, a primeira lição que eu posso tirar com vocês, meu querido, para você gravar no seu coração, a obediência nos ajuda a permanecer alinhados com a vontade do Senhor. Segunda lição que eu gostaria de tirar com os queridos: o amor frutifica na obediência. Queridos, quando nós olhamos isto, então se nós obedecemos porque amamos. Então, quando você olha para um filho rebelde, o que você está vendo num filho rebelde? Um filho que não ama. Mas quando você olha que um filho obedece, que um filho diz para o pai e para a mãe: olha, pai, eu quero fazer a tua vontade, pai, eu quero seguir os seus passos. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: pai, a minha vontade, o fruto da minha obediência é te amar. Sabe, meus amados, o chamado para nossas vidas é a obediência, porque a obediência nos aproxima deste Deus no verdadeiro amor, que lança fora todo medo. Nós falamos sobre João, capítulo 14, versículo 15, e ele diz: se você permanecer, se vocês me amam, vocês permanecem e guardam os meus mandamentos. Por que nós amamos os nossos inimigos? É porque queremos? Não, é porque o amor que nos une ao nosso Deus é muito maior do que os nossos inimigos. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa verdade absoluta, a maneira que eu demonstro na minha obediência se eu amo ou não amo o Senhor, é o compromisso que eu tenho com Ele. Você ama? Eu posso afirmar, queridos, se você ama, você obedece. Se você não ama, é porque você não obedece. Então o amor, queridos, esse amor que Paulo vai escrever aos Coríntios, o que é esse verdadeiro amor, que não se ufana, não se ensoberbece, que trata as outras pessoas com toda a educação. Que amor é este? É o amor da obediência. É o amor quando eu obedeço. Volto a afirmar para os queridos, o meu chamado, o seu chamado, queridos, é de obediência.
Se você obedece, você alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Se você obedece, você sabe qual é o verdadeiro amor. A última lição que eu gostaria de tirar com vocês, queridos. Como que o mundo vai saber que nós amamos o nosso Deus? Quando nós amamos, nos amamos. E Jesus ainda vai dizer ainda que eu vou resumir toda a lei para você, tá bom? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Guarde isso no seu coração, querido. A nossa obediência a Deus vai testemunhar ao mundo quem é o nosso Senhor. Vou repetir para o querido. A minha obediência a Deus vai testemunhar para o mundo quem é o meu Senhor. Então, o meu chamado, o seu chamado é de obediência, queridos. Abraão, quando chamado, ele partiu, sem saber o CEP, sem saber o nome da cidade. No capítulo 15, ele vai perguntar para Deus: Deus, como que é isso? Eu não tenho nem herdeiro, como que vai ser isso? Ele diz para ele: olha para o céu, Abraão. Que coisa linda, querido. Olha para algo que é visível. Olha, a sua descendência vai ser assim. A obediência de Abraão reverbera até hoje. A obediência dele é contada até os nossos dias, porque ele obedeceu, sabendo que o testemunho dele seria contado para muita gente. Se você gosta de estudar, queridos, todas as maiores religiões do mundo têm Abraão como pai. O Islã tem como pai, o cristianismo tem como pai, o judaísmo tem Abraão como pai. Por que isso? Porque o testemunho que ele contou, o testemunho da vida dele, é literalmente para dizer para o mundo quem é o Senhor da vida dele. Quando vivemos em obediência, queridos, refletimos a luz de Cristo, mas convidamos outros a seguir. A fé, ela frutifica na obediência, como a fé de Abraão, alinhando a minha vontade com a vontade de Deus, expressando qual é o meu compromisso de amor com o meu Deus. E o meu testemunho para o mundo, o meu testemunho de obediência para o mundo é poderoso para trazer em outros a presença de Jesus. Muitas vezes, não vai ser o seu falar. As pessoas vão olhar para você e vai dizer o seguinte: tem alguma coisa de diferente. Eu tenho o prazer de conhecer um rapaz lá no Rio de Janeiro. O nome dele é Pedro do Borel. O Borel é uma das favelas mais terríveis que você tinha no Rio de Janeiro. E o Pedro era chamado de Pedro do Borel. Ele era conhecido como Pedro do Borel. Ele trabalhava com desenvolvimento comunitário. Ele foi para o Egito. E lá, trabalhando, a esposa do Pedro é uma suíça. Uma moça que saiu da Suíça, casou com um brasileiro do Morro, no Rio de Janeiro. Uma suíça. Tem 2 filhos, a coisa mais linda, os 2 meninos. Tudo bem que nem todo mundo é perfeito, né? Eles são flamenguistas, mas Deus é bom. Não é? O Pedro até concordou, né, Pedro?
Sofredor, né, Pedro? Você, deixa quieto. E Pedro foi para o Egito. Chegando no Egito, queridos, teve um rapaz, Egito. Ele foi trabalhar com desenvolvimento comunitário, convidado pelo governo egípcio. Então falar de Jesus era impossível. Não era possível falar de Jesus. E Pedro, todos os dias, ele e a sua esposa, mais os seus filhos, mais a equipe, trabalhavam incansavelmente no Egito, com desenvolvimento comunitário. Um egípcio chegou para o Pedro e falou assim: peraí, como que você sai do Brasil? Para você vir bem, trabalhar aqui com a gente no deserto. Que amor que você tem? O que te move? Pedro tinha um compromisso de dizer para aquele povo que ele não poderia falar de Jesus. Mas aquele rapaz foi perturbando Pedro, e todos os dias ele virava para o Pedro e falava assim: Pedro, tem alguma coisa de diferente na sua vida, porque ninguém sairia do Brasil, ninguém sairia para o Brasil para vir para uma terra dessa. Pedro um dia chegou para ele e falou assim: eu tenho algo de diferente, sim. Eu tenho Jesus na minha vida. O rapaz, sem ouvir uma palavra, ele falou assim: eu quero viver, eu quero esse Jesus que você tem. Qual é seu chamado? O teu chamado, o meu chamado, como igreja presbiteriana no Guabirutuba, é de obediência. É de obediência. Não esqueça disso. Abraão partiu. Gostaria de concluir com o texto de Tiago 1:22. Tiago 1:22. Ele vai dizer assim para nós: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Convidar o pastor Patrick, vai estar aqui à frente orando por nós nesse finalzinho e impetrar a bênção sobre as nossas vidas. Não esqueça, qual é o seu chamado? Obediência. Pastor Patrick, por favor. Que bênção de alimento. Obedecer. Nós temos vários dias pela frente para colocar isso em prática. E Deus vai colocar a oportunidade no teu coração, no teu caminho, para você pôr isso em prática. Vamos colocar em pé, vamos estar orando, recline sua cabeça. Ó Deus, é maravilhoso viver a Tua palavra, Senhor. É maravilhoso, Senhor, não apenas ver, não apenas ouvir, mas viver a Sua palavra. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, tenha a oportunidade, durante os próximos dias, ó Pai, de viver, de praticar essa mensagem. Senhor, que se sintam desafiados, ó Pai. Desafiados, ó Pai, a obedecer todos os Teus mandamentos. Mas não apenas isso, Senhor. Que sejam desafiados também, ó Pai, a desenvolver a Tua obra aqui na terra. Ó Pai, que o amor ao próximo, o amor, Senhor, aos nossos amigos, aos nossos familiares, não nos permita, Senhor, ficarmos quietinhos num canto, mas que nós possamos, ó Deus, espelhar a Ti. Que nós possamos, ó Pai, representar o Senhor aqui na terra. E termos também, ó Pai, assim como o João do Borel, oportunidade, Deus, para responder àqueles que nos questionarem, ó Deus, qual a razão da esperança que há em nós. Derrama da Tua graça sobre o Teu povo.
Leva-nos em paz, ó Pai, aos nossos lares. Coloca os teus anjos, Pai, acampados, Senhor, ao redor dos nossos lares, protegendo, Senhor, o teu povo. Ó Deus, que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos nas nossas vidas. Repleta, Senhor, de motivos para nós testemunharmos de Ti. Derrama da Tua graça, Pai, a cada um aqui, cada família aqui representada, cada família que acompanha, Senhor, essa mensagem de casa, a cada um, Senhor, que puder ter acesso a essa mensagem. Derrama da Tua graça sobre cada um, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. E agora que a maravilhosa graça, que o amor de Deus, que a comunhão, a consolação, os dons do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos nós, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.